Amém. Vamos começar mais um momento, mais um estudo e seguindo aqui a nossa sequência, né, de estudos no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. No estudo passado, a gente concluiu até o versículo 17 e hoje a gente vai entrar aqui numa porção bem especial, que é Mateus 8, do versículo 18 até o versículo 22, tá? E só para dar uma recapitulada, né, no que a gente já viu, a gente vem falando sobre os milagres de Jesus que são narrados por Mateus logo após o Sermão da Montanha, tá? E o contexto que a gente trouxe aqui sobre isso é que Mateus está tentando mostrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado. Então, o objetivo de Mateus ao escrever o seu evangelho é convencer o seu povo, os judeus, de que Jesus era aquele Messias que eles estavam aguardando, certo? Então, depois que Mateus narra o Sermão da Montanha apresentando Jesus como o Messias que tem autoridade nas suas palavras, certo? Agora ele narra uma sequência de 10 milagres que Jesus opera para também apresentar o Messias que tem autoridade nas suas ações. Um Messias que tem autoridade também para realizar sinais e maravilhas, certo? E a gente percebeu, né, nesse contexto todo, como que isso faz uma clara referência com Moisés, quando liberta o povo do Egito. Mateus traça esse paralelo. Agora o Cristo de Deus chegou e ele inicia o reino de Deus, que vem libertar o povo não só de uma nação, mas libertar o povo de uma vez por todas e para sempre, certo? Então, esse é o pano de fundo daquilo que a gente está vendo. Só que é interessante que Mateus ele separa esses milagres que a gente veio estudando aqui em etapas, vamos dizer assim. Ele pega 3 milagres, narra, depois ele narra outros 3 e depois ele narra mais 4, que totalizam os 10. Só que no meio do caminho aqui, ele dá uma pausa e você vai ver que não é a única. Entre essas sequências de milagres, ele dá uma pausa para tratar de outros assuntos. E a primeira pausa que a gente vê aqui, quando ele termina de narrar aquela sequência que a gente terminou de ver dos milagres, ele trata agora de um assunto muito importante, porque essa primeira sequência de milagres que Jesus realizou, principalmente agora esse último, porque no último estudo a gente viu sobre a autoridade de Jesus para curar doenças. E não sei se vocês se lembram, mas a gente falou sobre a cura da sogra de Pedro, e logo em seguida, o que acontece? As pessoas começam a trazer todos os doentes até Jesus, lembra? E a Bíblia diz que Jesus cura todos os doentes. Você acha que isso ia passar desapercebido? Você imagina, se coloca lá agora, em Cafarnaum. Se coloca lá em Cafarnaum, numa cidade, numa aldeia, pessoas simples, necessitadas, muitas delas enfermas, precisando de ajuda, precisando de socorro, e ouve-se falar que tem um mestre, um rabino, que dizem por aí ser o Messias, que está curando todo mundo que chega até ele. Você acha que isso vai resultar em fama ou não? Jesus ficou extremamente famoso por conta disso. Os boatos e as notícias do que ele estava fazendo circulavam pela região de uma forma incontrolável. Já não se podia conter. Tanto que Jesus fazia força para que as pessoas não contassem. Jesus realizava um milagre e falava, não conta a ninguém não. Por quê? Porque Jesus não queria atrair essa atenção para ele naquele momento. Só que aí é que o povo contava mesmo. E não foi diferente nesse momento aqui que nós estamos estudando. Quando Jesus ele realiza aqueles milagres, o que acontece? Uma multidão começa a se aproximar. Para além daquela que veio para ser curada, outras pessoas começam a chegar. E a coisa começa a ficar incontrolável, começa a ficar descontrolado.
Só que a Bíblia vai dizer que essa multidão chega ao redor de Jesus e ele tem uma atitude talvez inesperada. Quando a gente lê o texto, talvez você não perceba isso de cara. Mas se você parar para pensar, naturalmente não faz sentido Jesus tomar a atitude que ele tomou quando ele viu tão grande multidão se aproximando. Olha só o que diz o versículo 18, que é o próximo que a gente vai ler. Diz que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Vamos parar aqui por enquanto. A cena é: Jesus está realizando sinais e maravilhas, Jesus está pregando, Jesus está anunciando o reino de Deus. Enquanto ele faz isso, as multidões começam a chegar. Para aí nessa cena. O que você faria no lugar de Jesus? Você sairia de lá? Não é natural alguém que está ficando tão famoso querer sair do lugar onde ele está sendo famoso. Querer sair do holofote, vamos dizer assim. Não é natural isso acontecer. Só que a Bíblia diz que Jesus faz exatamente isso. Quando ele percebe a multidão chegando, ele dá ordens para que eles saiam daquela região e atravessem para o outro lado do mar. O que Jesus está falando? A gente precisa sair daqui. Jesus tem um propósito, nós vamos ver daqui a pouco, para fazer essa travessia. E vai ficar mais claro ainda como o coração de Jesus é totalmente diferente do coração do homem caído, do nosso coração. Porque o nosso coração, sabe o que ele quer? Ele quer fama, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento. É isso que a gente gosta. Só que Jesus não está nem aí para isso. No momento que ele estava mais famoso, ele decide sair de lá. Nós vamos ver mais para frente. Ele vai para um lugar onde tem 2 homens que ninguém queria contato com eles. Mas Jesus vai para lá por amor a eles. Agora, não faz sentido isso. Por que eu estou falando isso já nessa primeira linha do texto que nós lemos? Porque isso conta para mim e para você que o nosso Deus é um Deus que se importa com cada um de nós individualmente. Ele não é um Deus que está preocupado com multidões no sentido de número, no sentido de status. Mas Jesus revela o coração de um Deus que está preocupado com indivíduos. Então não importa se são milhares ou se são 2. Se são indivíduos, ele se importa. Percebe? Tanto se importa que aquela multidão não prendeu ele, porque ele sabia que ele precisaria socorrer 2 indivíduos lá do outro lado do mar. Na nossa cabeça não faz sentido. O que talvez um consultor de marketing falaria para Jesus? Não, fica aqui, agora é a hora da gente investir aqui, montar, vamos criar aqui um templo, um negócio. Para quê? Para que as pessoas consigam chegar, a gente consiga acomodar todo mundo, aí a gente vai conseguir montar um ministério, vai conseguir montar um reino, não sei o que, nós vamos derrubar o Herodes, daqui a pouco a gente vai derrubar Roma, percebe? Só que Jesus não está com esse coração, Jesus está com o coração nas pessoas. Ele fez o que fez por amor às pessoas. E quando ele percebe que aquela multidão começa a crescer, ele sai. Agora Jesus sai também porque tinha um propósito aonde ele iria, mas ele sai porque ele começa a perceber também o coração das pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas, aqui eu li na versão NVI, que fala que uma multidão se aproximou, né? Quando Jesus viu uma multidão se aproximando ao seu redor. A versão A Mensagem, que eu gosto muito, diz assim: percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos: é melhor sairmos daqui. Olha só a percepção de Jesus do que está acontecendo ali. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele tá mostrando aqui que existe uma
diferença entre aqueles que se aproximam por curiosidade e aqueles que de fato querem um compromisso em segui-lo. E é isso que ele quer ensinar aqui nesse intervalo entre as sequências de milagres. Então percebe, Jesus realiza essa primeira sequência de milagres, Mateus dá uma pausa nessa narrativa e vai falar agora sobre essa questão da diferença entre curiosos, multidão e aqueles que de fato querem seguir Jesus. Então, no estudo de hoje, eu queria, com muito temor no meu coração, chamar a sua atenção e a minha para um convite muito sério de Jesus, que primeiro falou muito comigo quando eu li esse texto, que foi uma chamada para mim que há tempos eu não percebia, da seriedade do convite de Jesus para nós o seguirmos, muito mais do que nos aproximarmos por curiosidade ou conveniência. E aí Jesus vai tratar disso de uma forma muito séria aqui nessa porção. E aí, depois que ele percebe que essa multidão de curiosos começa a crescer, ele fala, vamos para o outro lado do mar. Quando ele fala isso, versículo 19, um mestre da lei se aproxima. Olha, dentre toda aquela multidão tinha até mestre da lei. Tinha mestre da lei, tinha gente que era leigo, tinha romano, tinha de tudo ali. Lembra que aproximou o leproso, aproximou o romano, aproximou de tudo, estava ali ouvindo, todo tipo de gente. E aí uma dessas pessoas era um mestre da lei, ele se aproximou de Jesus e sabe o que ele falou? Quando ele viu que Jesus ia sair dali, ele disse assim, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Ele afirmou, eu quero te seguir. Em outras palavras, ele está falando, aonde o senhor for, eu vou junto. Um mestre da lei. E a resposta de Jesus nos dá aqui um entendimento do que nós queremos estudar hoje para esse homem e depois para o próximo. Então Jesus Mateus vai narrar 2 diálogos aqui. Esse aqui com o mestre da lei e daqui a pouco mais um com um outro discípulo. Mas vamos falar desse primeiro. Então, quando ele vê que Jesus está prestes a sair dali, ele propõe, eu quero te seguir. Tá? E aí olha a resposta de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Parece uma resposta enigmática de Jesus, né? Por que ele respondeu isso? O que ele queria dizer com isso? E esse é o primeiro ponto que eu quero me deter aqui. Jesus está dizendo algumas coisas aqui e eu vou tentar organizar de uma forma que fique compreensível, parte por parte. O primeiro aspecto da resposta de Jesus é que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu não sei se você conhece ou já ouviu o termo utopia. Utopia a gente traduz como aquilo que é ilusório, aquilo que não é, como se fosse assim, nunca vai se realizar, é um sonho impossível, uma coisa difícil de acontecer, uma utopia, né? Só que a tradução literal desse termo seria não lugar. Topos seria lugar, topos não lugar no grego. Então, utopia seria falta de lugar ou ausência de lugar fixo, uma coisa que não encontra lugar. Por isso que vem essa interpretação de coisa que não vai acontecer, porque não tem lugar para isso. Entende? Então, utopia significa não lugar. E Jesus traz essa ideia aqui, ele fala, olha, quem me seguir tem que entender que não pode se prender a um lugar. Principalmente a este lugar aqui, a esse reino, a essa terra. Quem quer me seguir tem que ser desprendido desse lugar.
o Filho do Homem não tem lugar fixo. A raposa tem, o que mais que ele cita aqui de exemplo? As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando, ele não tem um lugar fixo. Isso apontava tanto para o ministério itinerante de Jesus, quanto para essa questão de que os discípulos de Jesus não devem se prender a lugar nenhum e a coisa nenhuma. Em segundo lugar, ele está falando para esse mestre da lei a respeito de conforto. Na versão A Mensagem, olha como que está traduzido esse texto. Eu gosto dessa tradução que ela é bem atualizada, né? Diz assim, versículo 20 na versão A Mensagem. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Então, em segundo lugar, tem esse aspecto do conforto. Muitas pessoas querem usar da fé, do nome de Deus, de Jesus, para conseguir conforto, benefício para si. E Jesus está dizendo, olha, sinto muito, mas não é isso que eu estou prometendo. Não é isso. Você, como mestre da lei, está acostumado a ficar nas melhores hospedagens, está acostumado com conforto, está acostumado com coisas, né? boas. E Jesus está dizendo, olha, o chamado que eu tenho para vocês é um chamado que você tem que estar disposto a negar o conforto. Você está disposto a viver em uma situação e em algum lugar desconfortável em prol do reino de Deus? Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que Jesus é contra você ter uma boa casa, você ter um bom carro, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o chamado de Jesus tem que estar antes dessas coisas. Você estaria disposto a seguir Jesus se isso implicasse a perda dos confortos que você tem ou almeja ter? Essa é a questão. O que está na frente no seu coração? O conforto que essa vida pode te proporcionar ou o chamado de Jesus para segui-lo? Se para você for o mais importante ter conforto nesta vida, o chamado de Jesus não é para você. Infelizmente, você vai fazer parte da multidão. A multidão que está curiosa, que está interessada em saber o que está acontecendo, acha legal o que Jesus está fazendo, mas essa parada de seguir dá muito trabalho. Sabe, eu vou ter que abrir mão. Não estou disposto a abrir mão do meu conforto. Poxa vida, eu vou ter que sair aqui da minha casa para visitar o doente, eu vou ter que abrir a minha casa para receber gente que eu nem gosto. Não, eu não quero abrir mão do meu conforto. Eu prefiro ser o curioso. Então essa palavra mexeu muito comigo. Porque vira e mexe, nós caímos na tentação de buscar o conforto em primeiro lugar. E aqui a repreensão de Jesus é, tem certeza? Tem certeza que você quer me seguir? Se você quiser me seguir, você tem que estar disposto a abrir mão do conforto. Por quê? Porque situações vão exigir que você esqueça de conforto. Porque o reino de Deus vem na frente. O reino de Deus vem em primeiro lugar. O chamado de Deus vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar na sua vida? A busca por uma vida confortável ou a obediência ao chamado de Jesus que olha para você e fala, vem e me segue. Então, quando esse mestre da lei fala isso, Jesus olha, que eu imagino a cena, né? Jesus olha bem nos olhos dele e fala, tem certeza? Você está realmente disposto a abrir mão de todo o conforto que você tem para me seguir? Em outras palavras, Jesus está sendo extremamente verdadeiro com aqueles que querem segui-lo, porque no seu contexto, seguir Jesus era sofrimento. Naquela época, muito mais do que hoje. Era declarar guerra contra
a religião institucionalizada, contra o governo de Roma. Você queria fazer isso? Seguir Jesus naquela época era praticamente assinar um decreto de morte. Alguém ia perseguir você, se não fosse Roma, seriam os religiosos. Certo? Então Jesus está sendo extremamente sincero aqui. Ele está dizendo, olha, se você quiser me seguir, você tem que entender uma coisa. Você não vai ter conforto, não. Tá? E eu queria te convidar a refletir nessa noite. Eu queria te convidar a refletir sobre isso. Quando você pensa sobre o convite de Jesus para segui-lo, o que vem no seu coração? Sabe, quando eu olhei para dentro de mim, eu vi tanta coisa que estava me impedindo, tanta coisa que estava me atrapalhando. Sabe, aquelas coisas assim, mas nossa, agora eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho que terminar aquele outro projeto. Eu quero seguir Jesus, eu quero me dedicar ao chamado de segui-lo, né? de me envolver com as coisas do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você não quer correr o risco de perder o seu conforto, sabe? E sabe qual é a minha oração? Jesus, me ajuda a me livrar dessa vontade, desse desejo de ter conforto. Me ajuda a me desprender das coisas e dos lugares dessa terra, que isso não vai me levar a nada. Você sabe que uma vida com conforto vai durar 70, 80 anos e só. E olha lá. Você vai viver aí 30, 40 anos com um certo conforto, mas um dia você vai chegar diante dele. O Rei dos Reis vai olhar no seu olho e vai dizer, e aí, filho? O que você fez com o meu chamado? Quando eu te chamei para me seguir? Jesus, sabe o que é? É que eu estava tão ocupado com o meu trabalho que não deu tempo. Pois é. O que vem primeiro? O chamado ou o conforto? Nós precisamos tomar uma decisão sobre isso. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu sei que muita gente se sente condenado quando fala de chamado e pensa logo em ministérios que se podem realizar dentro de um prédio, dentro de uma denominação. Eu não estou falando disso, eu estou falando do chamado ao discipulado, eu estou falando do chamado pessoal de Jesus para segui-lo, para ser a expressão dele aqui na terra. Eu estou falando desse chamado. Não importa se você vai exercer esse chamado dentro de uma denominação, ministrando uma palavra ou fazendo algo desse sentido, mas o chamado que eu estou falando aqui é muito mais profundo do que você exercer um dom carismático numa reunião. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o chamado de Jesus para ser o seu discípulo. E é isso que eu queria que você colocasse no seu coração. Jesus está te chamando para ser o seu discípulo. E para ser discípulo de Jesus, nós precisamos nos desprender de tudo aquilo que tem roubado o nosso coração. Amém? Então esse aqui é o primeiro, aspecto, que é quando ele fala com esse mestre da lei. Então nós vimos uma característica aqui dessa resposta de Jesus, que é a questão de não ter lugar fixo, a questão do conforto, né? E um terceiro aspecto que eu vejo aqui, quando ele fala, olha, o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça, é a questão da estabilidade. Você já viu que, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura de querer estabilidade? Já percebeu isso? Eu preciso estar mais estável, eu preciso... Tanto é verdade que isso é uma cultura nossa, que você vê uma grande parcela querendo prestar concurso para ter o quê? Para ter estabilidade. Agora, é errado eu prestar concurso? Não, não é.
Não é essa a questão. Agora, por que a gente não presta concurso por vocação? Vou prestar o concurso para aquela função porque eu me sinto vocacionado para aquilo. Mas não, a gente presta concurso não é porque somos vocacionados, é porque aquilo ali vai me dar o quê? Estabilidade. Jesus está nos chamando para uma vida onde a estabilidade também não está em primeiro lugar. Está disposto a seguir a Jesus por um lugar instável? Aonde você vai precisar de fé, porque você não sabe qual é o próximo passo a ser dado? Está disposto a seguir Jesus por caminhos que você não conhece? Está disposto a seguir Jesus por lugares de difícil entendimento? Porque quando a gente quer estabilidade, a gente quer controle. Eu quero estar no controle da situação, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero prever, eu quero que o meu futuro esteja aqui, diante de mim. E aí Jesus está dizendo, não, quem me seguir tem que entender que vai conviver em muitos momentos com situações de instabilidade. A nossa estabilidade não está nas circunstâncias, as circunstâncias vão ser instáveis. A nossa estabilidade tem que estar nele. Então, quando Jesus fala, olha, diferente até dos animais que tem lugar, que tem estabilidade, previsibilidade, eu quero chamar vocês para um estilo de vida que é imprevisível e às vezes é instável. Mas vocês não vão estar sozinhos. E logo, daqui a pouco, no próximo estudo, nós vamos falar sobre uma situação completamente instável que eles viveram no barco, com Jesus. Aí você fala, mas se Jesus está, não era para ter instabilidade? Não. Jesus está comigo e com você até nos momentos de instabilidade. E Ele nos chama para andar com Ele por todos esses lugares, por todas as circunstâncias. Percebe? O problema é que a gente tem uma fé, infelizmente, muito infantilizada, que quer um Deus que nos livre de toda instabilidade, que é um Deus que nos coloque numa bolha e nos proteja de todo o mal. E não um Deus que passe dentro da tempestade com a gente. Mas deixa isso para o próximo estudo, a gente vai chegar lá. O segundo personagem que aparece aqui nessa narrativa de Mateus é um discípulo, a Bíblia chama ele só de discípulo. Fala que depois que Jesus dá essa resposta para o mestre da lei, versículo 21, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. É um pedido aparentemente justo, né? Acho que se fosse eu ia falar, claro, meu filho, não. A gente fica com dó, né? Tadinho, quer sepultar o pai. E Jesus dá uma resposta até dura para ele. Jesus vira para ele e fala assim, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Uau! Parece uma resposta dura para alguém que está pedindo para sepultar o pai, um assunto tão delicado, né? Mas olha na versão a mensagem. Um outro seguidor pediu, Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou e disse, prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida e não com a morte. Siga-me, busque a vida. Olha só. Sabe o que Jesus está falando para esse outro discípulo aqui? Um outro aspecto do chamado de Jesus para o discipulado. Você vai precisar abrir mão de coisas que talvez você ame muito. Mas o chamado de Jesus tem que ser prioridade sobre essas coisas. E é fácil a gente sondar o nosso coração e notar algumas coisas e alguns relacionamentos que às vezes se colocam entre nós e o chamado ao discipulado de Jesus. Esse homem tem um motivo aparentemente justo, ele quer sepultar o pai.
E aqui abrindo um parêntese, tá, para explicar, porque eu sei que surgem dúvidas aqui a respeito disso, tem algumas possibilidades de interpretação aqui. Uma delas é que o pai ainda não tivesse morrido e ele estava pedindo a Jesus que esperasse até que o pai morresse, para que quando o pai morresse, ele pudesse seguir Jesus, tá? Então essa é uma linha de interpretação. Tem uma outra linha de interpretação que diz que o pai tinha morrido e existia um rito cerimonial entre os judeus que eles tinham que, depois de certo tempo, remover os ossos do morto daquele local e enterrar em outro local. Então é como se fosse esse segundo momento do enterrar meu pai, seria esse segundo momento onde ele tinha que resolver essa pendência do ritual funeral que ele tinha acabado de passar, tá? Mas independente de qual seja a situação, porque a Bíblia não é clara com relação a isso, só diz que ele fala, deixa primeiro sepultar o meu pai, só diz que Jesus chama ele para uma realidade onde o chamado para o discipulado deve ser prioridade sobre todas as coisas. Mais à frente, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que me segue, né, ele precisa abrir mão de algumas coisas difíceis, né? Então, para me seguir, você precisa amar a mim mais do que o seu pai e do que a sua mãe. Amar mais do que a sua esposa. Você percebe? E aqui, Jesus está dando uma resposta dura naquele discípulo para mostrar para ele o nível de comprometimento que ele espera dos seus discípulos. Sabe? E a gente não está muito acostumado ultimamente a entender isso. Infelizmente, nós temos presenciado uma pregação de um evangelho extremamente sem responsabilidade alguma com Jesus e com o reino de Deus. Sabe? É como se fosse assim: viva a vida da forma que você achar melhor e use Jesus como um meio para conseguir o que você quer. Esse, na verdade, tem sido a tônica do evangelho que tem sido pregado. Use o reino de Deus e o poder de Deus como meio para conseguir o que você merece. Porque você merece uma vida confortável, você merece. Afinal, Jesus pagou o preço para que você fosse bem-sucedido. Então perceba que a tônica do que está sendo ensinado é: Jesus é um meio para que você consiga o que você quer. E não o chamado real de Jesus, que é: carregue a sua cruz e me siga. O reino de Deus vem em primeiro lugar. O ensino de Jesus já dizia, a gente estudou essa parte, lembra? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E essas outras coisas que vocês se preocupam, como comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Então o chamado de Jesus para nós hoje é: você está disposto a abrir mão daquilo que é mais importante pelo reino de Deus? Então, se Jesus te chama hoje, você está disposto a abrir mão daquilo que te prende hoje? Lembra que eu falei da questão da utopia? Se você se prende demais às coisas dessa terra, você se perde da visão da utopia. E aí eu quero te dar agora mais um significado para a utopia: aquilo que não é desse mundo, aquilo que ainda não foi possível de se concretizar aqui, mas que no reino de Deus que virá será verdade. E Jesus está nos chamando para viver nessa realidade da utopia, do que virá,
do que ainda não tem lugar nesse mundo. Você já percebeu que o reino de Deus parece que ainda não tem lugar nesse mundo? As coisas não são ainda como deveriam ser? E se você vive preso demais aqui, com as coisas daqui, com o conforto, com as coisas dessa terra, você perde essa dimensão da utopia do que não é da terra. Lembra do conselho bíblico? Pensem nas coisas do alto. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas que são de cima. Ou seja, não perca de vista essa dimensão da utopia, essa dimensão do reino de Deus que precisa vir à terra. Esse chamado de Jesus é para nos desprendermos dessa realidade aqui terrena, para nos ligarmos com o que é celestial, para a realidade que está para além daquilo que você está vendo aqui e agora. Sabe, eu nunca me esqueço, um dia eu estava voltando de um ensaio do coral com o tio Weber, vocês conhecem, né? E a gente estava voltando de um ensaio do coral na igreja e a gente vinha cantarolando aquela canção da harpa que dizia assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, né? Mais ou menos assim a melodia. Mas eu lembro muito desse trechinho. E aí ele falou assim: você sabe o que essa música quer dizer? Aí a gente... Não, porque eu achava bonita aquela melodia. Eu sempre gostei dessa canção da harpa, mas nunca tinha parado para pensar, era ainda menino, o que ela significava. E aí ele mostrou, andando de carro, ele mostrou assim as casas, as coisas, e falou assim: passarinhos e belas flores são as coisas belas dessa vida que querem tirar o nosso foco do reino do céu. E eu nunca mais esqueci aquilo. Por quê? Porque é isso que eu estou falando aqui hoje. O mundo tem coisas belas e confortáveis que querem me seduzir, que querem me encantar, a ponto de tirar a minha atenção do foco, que é o chamado para seguir Jesus. Nós somos chamados como embaixadores do reino de Deus para estabelecer aqui o reino de Deus. E se a gente deixa os passarinhos e belas flores nos encantarem, a gente perde de vista aquilo que nós somos realmente chamados para fazer. Então que a gente possa se lembrar disso, que o chamado de Jesus vem antes de qualquer coisa. Às vezes, relacionamentos estão travando você, ou um relacionamento está travando você. Aqui a gente vê esse rapaz preso a um relacionamento com seu pai. Jesus, eu quero te seguir, mas espera primeiro eu sepultar meu pai. É como se ele dissesse: enquanto meu pai estiver no caminho, eu não consigo. E aí eu queria que você fizesse essa autoanálise. Será que hoje na minha vida existe alguém que de certa forma dificulta o meu chamado de seguir a Jesus? Será que existe ou existem relacionamentos na minha vida que de certa forma me atrapalham a obedecer o chamado de Jesus? Porque se esses relacionamentos impedem ou atrapalham você de seguir o chamado de Jesus, você precisa decidir. E aí Jesus diz: olha, decida. Eu te aconselho que você busque a vida e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe? Às vezes você está se prendendo a relacionamentos que não trazem vida, que não edificam. E esses relacionamentos estão roubando você do chamado de Jesus. E o chamado de Jesus hoje para você é: ou você rompe com esses relacionamentos e me segue, ou você vai viver isso daí para o resto da vida e nunca vai ter acesso à vida que eu tenho para te dar. Então, esse é o senso de urgência, é o senso de prioridade que Jesus espera daqueles que decidem segui-lo, tá?
E por último, eu queria trazer, porque aqui é um paralelo tão forte que não tem como não mencionar. Quando o profeta Elias, ele chama Eliseu e ele vai ungir Eliseu para ser o seu, não substituto, né, mas ser aquele que vai seguir como profeta depois dele, o chamado é parecido. A Bíblia diz que o profeta Elias chega e chama Eliseu, colocando a sua capa sobre ele, e Eliseu pede para se despedir da família. E Elias permite com uma condição, falando: olha, você vai lá e volta logo, porque você viu o que eu fiz com você. Então, quando eu leio esse chamado aqui de Jesus para esse discípulo, eu percebo Jesus também dando para eles essa referência, porque ele veio nesse mesmo espírito de Elias. Então também era um aspecto messiânico que eles esperavam. Então o chamado de Jesus é tão urgente quanto o chamado de Elias foi para Eliseu. Não tinha tempo para despedir, não tinha... precisava ir. Eu quero ler com você essa história para a gente poder encerrar. Está lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 até o 21. Diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Sefate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo já a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Então esse sinal, quando o profeta chegou e lançou a sua capa sobre ele, ele entendeu que ele estava passando como se fosse uma passagem de bastão. Você vai ser o profeta que vai conduzir o povo depois de mim. E quando isso aconteceu, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse: Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: E então irei contigo. E Elias respondeu: Vai e volte, pelo que lhe fiz. Ou seja, o que eu te chamei para fazer não é qualquer coisa, é um chamado urgente. E aí Eliseu voltou, olha o que ele fez: apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois ele partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Eu quero encerrar com esse texto porque o convite de Jesus é para que nós tenhamos o mesmo coração de Eliseu. Eliseu imediatamente parou o que ele estava fazendo. Eliseu poderia falar assim: não, mas eu estou com um trabalho aqui fixo, estável, arando aqui, ó. Não posso não, agora não, espera aí. Espera pelo menos terminar o mês. Não. Na hora, ele parou. Quando ele percebeu o chamado, quando a capa foi colocada, ele parou imediatamente o trabalho para seguir Elias. Agora eu quero te dizer, aqui está alguém que é muito maior do que Elias. Jesus, o Cristo de Deus, está aqui e te chama. Qual é a sua resposta? Eliseu parou imediatamente o que estava fazendo. Deu um beijo de despedida no pai, na mãe. E sabe o que ele fez com os bois, com os bens que ele tinha? Os matou. Sabe o que ele fez com o equipamento de arar? Queimou. Sabe o que isso fala para mim? Não volto atrás na minha decisão. Eliseu não colocou num galpão, ou não, deixa aqui, se não der certo, eu volto a fazer o meu trabalho. Se não der certo, olha lá, o que ele estava fazendo? Estava arando, né?
Se não der certo, eu volto a arar com as minhas juntas, com as minhas parelhas de boi. Deixa aqui os boi, deixa aqui o equipamento, deixa aqui meio que num plano B. Se não der certo esse negócio de seguir o profeta, eu tenho aqui meu pé de meia. Não. Eliseu encerrou com tudo aquilo que poderia impedi-lo de seguir o chamado do profeta. Ele não só matou os bois, despediu dos pais, como queimou o equipamento. Eliseu colocou um fim em tudo aquilo que poderia roubá-lo de cumprir o seu chamado. E aí eu queria te contar essa história hoje e dizer para você que agora não é Elias que está chamando. Não é Elias que está colocando a sua capa sobre você. É Jesus. Jesus está colocando a sua capa sobre você, está te chamando e está dizendo: filho, me segue. O propósito de Eliseu era ser um profeta como Elias. E o seu e o meu propósito é sermos seres humanos à imagem de Jesus. Eu quero ser um filho de Deus à semelhança de Jesus. E é para isso que Ele está me chamando, é para isso que Ele está te chamando. E hoje, nesse estudo, é isso que nós refletimos. O chamado de Jesus para o discipulado é para aqueles que estão dispostos a abrir mão do conforto, abrir mão da estabilidade, abrir mão do lugar fixo, certo? Abrir mão de relacionamentos que podem estar te prendendo, abrir mão de prioridades erradas. E como Eliseu, romper com tudo aquilo que pode te atrapalhar a seguir o chamado. Amém? Jesus possa falar com você nesses próximos dias a respeito disso. Eu oro para isso. Que o Senhor conceda graça, conceda sabedoria, discernimento e que você possa perceber esse chamado no seu coração. Porque o chamado de Jesus para nós, ele é pessoal. É exatamente como esse exemplo aqui que eu dei de Elias e Eliseu. É pessoal. Jesus vai lidar diretamente com você. Então, ouça no seu coração o chamado de Jesus para que você o siga. Siga os seus passos, siga os seus caminhos, aprenda com Ele, senta com Ele, anda com Ele, ouve as palavras dEle. Porque o propósito dEle é que nós sejamos homens à sua imagem e semelhança. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida e que você possa, como Eliseu, não se prender a nada, a não ser ao chamado de Deus. Amém.